Marcando aí esse aniversário da casa e para falar sobre Jesus. Jesus. Então nós vamos deixar aqui a cargo do Maurício a palestra destinada à noite de hoje. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. É com a grata satisfação que caiu justo o dia das crianças. E eu entrei por aquela porta com 8 anos de idade para estudar aqui, porque a nossa escola, moro aqui nesse bairro há 41 anos, tenho 42, e a nossa escola não tinha classe suficiente para as crianças, um bairro muito pobre, tudo terra, muito difícil mesmo. E aí o senhor Raimundo, esse senhor, esse espírito de luz, cedeu esse salão para que a gente pudesse estudar aqui. Então, foi uma temporada muito difícil, que esse homem aqui nesse bairro foi, sim, um ponto de luz mesmo. Eu tenho tudo a agradecer a ele. Dizem que a gente pode contar as sementes de uma laranja, mas ninguém conta quantas laranjas pode dar uma semente. Uma criança dessa um dia pode estar num cargo público, mexendo com dinheiro, e aí não vai fazer tantas coisas erradas como nós estamos vendo essas pessoas aí, os líderes do nosso governo, fazendo coisa errada. Então nós temos que plantar a semente em cada criança dessa, mostrando o Evangelho de Jesus para cada uma delas, para que um dia elas possam florescer. Eu trouxe aqui uma palestra, como o horário passou um pouco, eu vou ter que acelerar um pouco, mas foi muito bom. Então, acelerar, a prece, tudo aqui já está falado. Falando de Deus e Jesus, é fantástico. E agradecer realmente esses pais que trouxeram elas. Porque nós sabemos que alguns pais não são da religião espírita, são evangélicos, são nossos irmãos. Então, é louvável o que eles fizeram. Que assim seja. Vamos lá. Todas as épocas nós tivemos profetas e missionários que trouxeram as revelações. Em todos os tempos, em todo o planeta, esses profetas, esses missionários trouxeram a pura revelação de Deus. E essas revelações que esses profetas trouxeram, encarnaram em vários orbes, em vários locais da Terra, também junto vieram, infelizmente, homens de gênio, homens, imperadores, reis. Esses homens se apoderaram dessas revelações trazidas por esses profetas e, infelizmente, eles sujaram a água limpa e cristalina das revelações de Deus com o seu próprio barro, das suas imperfeições. E assim, nós tivemos o livro, a Bíblia, o Evangelho, o Novo Testamento, e infelizmente você vê alguns traços dessas imperfeições morais, mas que nós podemos tirar muita coisa da nossa vida, na Bíblia e no Novo Testamento, nós podemos. O que falta para a gente é estudar mais, buscar mais Jesus. Nessas músicas que foram faladas aqui, buscar mais Jesus. E guerras foram travadas em nome da Bíblia. Mortes, templos erguidos, templos destruídos, tudo em nome da Bíblia, infelizmente. Mas nós tivemos também, Paulo parou aqui, o nosso codificador, mais um missionário que desce à terra, para trazer não uma nova revelação, porque o Espiritismo, ele já estava em todos os cantos do orbe. Há relatos de mediunidade no Egito, na Índia, em todos os cantos do orbe nós temos relatos do Espiritismo. Mas Allan Kardec trouxe a codificação, através do Livro dos Espíritos, em 1857, com 501 perguntas e respostas. Ele perguntava aos espíritos, junto com os médiuns, e os espíritos respondiam essas perguntas. E depois, a segunda edição, em 1860, com 1019 perguntas e respostas. E essas perguntas e respostas, eu brinco muito, que falam assim na televisão: aonde tem um lanche? Procura no posto Ipiranga. Aonde tem tal coisa? Procura no posto Ipiranga.
Você quer saber qualquer coisa sobre a vida, as leis morais, as coisas de Deus? Procure no Livro dos Espíritos. São 1019 perguntas para a nossa vida. É um novo marco para a religiosidade humana. O dia que as pessoas começarem a entender o que está lá no Livro dos Espíritos, e para nós espíritas precisamos muito estudar esse livro, nós mudaremos o conceito para com o irmão. Mudaremos completamente o conceito para a nossa vida. Ele colocou ciência, filosofia e religião dentro desse livro. A religião e a ciência que sempre brigaram, ele conseguiu colocar dentro desse livro. Lá você vê parte científica, você vê parte moral, filosófica e religião, tudo junto, sem briga, uma dentro da outra. É fantástico esse livro, os espíritas, e quem quiser pode estudar, é muito bom mesmo. E hoje nós vamos falar na terceira parte desse livro, das leis morais. Ele começa indagando onde está escrita a lei de Deus. Muitos teólogos, você perguntava, por exemplo, para um muçulmano, onde está escrita a lei de Deus? Ele diria que estaria escrita na Torá, que é o seu livro sagrado. Se você perguntasse para um judeu, ele diria que está escrito, não, ao contrário, né? O judeu é na Torá e o muçulmano no Alcorão. Se você perguntasse para um cristão, ele diria que está escrito na Bíblia, a lei de Deus. Mas Kardec traz um novo conceito, que é na consciência. Na consciência, Deus gravou todas as leis da natureza, do universo, tudo está gravado na nossa consciência. E nós falamos assim, mas na nossa consciência está tudo isso gravado? Quando Deus nos criou espíritos, Ele gravou. E será que Jesus também falou isso na época dele? Se nós olharmos em Lucas 17, 20 e 21, sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, porque ele falava muito do reino de Deus, Jesus responde, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ele está ali ou está acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Então o reino está dentro de vós, igual a pergunta que Kardec faz, e os espíritos respondem, na consciência, que ninguém entra no reino de Deus se for mal. Só entra se você estiver dentro das leis de Deus. E se hoje nós buscamos a felicidade, nós temos que estar sempre perto das leis de Deus. Quem sofre é quem se afasta das leis de Deus. Quanto mais próximo você está das leis de Deus, mais feliz você é para a sua vida. Na 621A, Kardec pergunta, desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de revelar? Para que nós temos tantas religiões? Para que nós temos tantos livros sagrados hoje, falando da lei de Deus? Fiz uma pesquisa, são 10.800 religiões nós temos no mundo, catalogadas. Para quê? Então, quando fala que o brasileiro tem memória curta, não é só o brasileiro, são todas as pessoas. Então, os espíritos respondem. Nós a esquecemos e menosprezamos. Deus quis que ela fosse lembrada. Então, a todos os momentos, Deus envia profetas e missionários para lembrar o que está dentro de nós. Então, todos os tempos que veio esses profetas, veio bater o nosso ombro. Amigo, você lembra? Então, através dos livros, através dos dias que nós vemos aqui no centro, ou os nossos irmãos na igreja católica, os nossos irmãos na igreja evangélica, estão lembrando das leis de Deus. E o mais difícil são aqueles que não procuram nada, porque eles menosprezam a lei de Deus. Além de esquecerem dela, eles menosprezam. Então Deus quis que ela fosse lembrada e trouxe a todos os tempos esses missionários. E na 624, qual o caráter do verdadeiro profeta? Como nós podemos conhecer um verdadeiro profeta? Até isso Kardec perguntou. E os espíritos respondem. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então aqui,
nós podemos entender um pouco sobre o verdadeiro profeta. Suas ações e suas palavras. Não é só o que ele fala. Muita gente fala muito, mas as suas ações não condiz com o que ele fala. Então, o que ele fala e as suas ações. Nós vamos ver na próxima pergunta e resposta o verdadeiro profeta que nós tivemos no nosso planeta. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo para a humanidade? Guia, pessoal, é aquele que conduz, aquele que vai na frente, aquele que conhece o caminho, aquele que já viveu tudo que nós estamos vivendo hoje. Jesus evoluiu como qualquer um de nós, ele é o nosso irmão mais velho. Deus enviou ele para buscar todos nós que ainda estamos aqui, muitas vezes perdidos. Então ele é o guia e ele é o modelo da humanidade que Deus queria para todos nós. E está aí há mais de 2000 anos nos evangelhos, mesmo os evangelhos mexidos, deturpados, ainda dá para a gente tirar muita coisa boa para os nossos ensinamentos no dia a dia. Então, Jesus é o nosso guia e modelo. Vê de Jesus, olha para ele, olha para suas ações, olha para tudo que ele deixou escrito através dos evangelhos. Nós podemos ter uma linha reta para a nossa vida. Muitas vezes nós perguntamos assim, mas ele era Jesus, como que eu vou seguir o que ele fazia? É porque nós não entendemos as leis de Deus. Falar que nós temos que perdoar um irmão que nos ofende é difícil. Jesus fazia. Então, Jesus evoluiu como qualquer um de nós. Nós também podemos evoluir. Estamos evoluindo. Se você buscar o que você era há muitos anos atrás, porque a nossa doutrina, nós temos que entender da reencarnação, que a nossa vida não é só do berço ao túmulo. Nós já vivemos muitas e muitas vidas e vamos viver muitas e muitas outras. Então, se você pegar o que você era 1000 anos atrás, com certeza você não era mais dócil que você é hoje. Com certeza era um pouco mais terrível, se nós estamos evoluindo. Então, na doutrina espírita, fala que nós vamos evoluir. Então, quando eu falo para minha esposa lá em casa, que nós estamos discutindo, um dia eu vou ser um anjo. Aí ela fala assim, você, Ariano? Não sei não, porque o Ariano diz que é difícil, né? Mas todos nós vamos evoluir. Todos. Cada um no seu grau de evolução. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente aponta para uma pessoa que está ainda em situação difícil, perdido, menosprezando a lei de Deus, longe da lei de Deus, porque ele também está evoluindo. E às vezes, numa encarnação, ele acorda e dá um salto na sua evolução. E às vezes nós estacionamos. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus vê cada um de nós aqui como filho. Ele não vê como inimigo, como às vezes outras doutrinas colocam. Nós aqui como filho, e ele buscará cada um de nós, com certeza. E Kardec faz um comentário, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele era animado do Espírito Divino, e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Ele falava em nome de Deus. Por isso que algumas doutrinas achavam que Deus tinha encarnado e era Jesus. Não, ele estava em conexão com Deus instantâneo, a todo momento. Ele não era aquela conexão antiga que nós temos de internet de escada, que ainda nós temos. De vez em quando nós conectamos com Deus, já cai novamente. Não, Jesus é conexão direta com Deus. Então, por isso que algumas doutrinas, algumas religiões confundiam Deus com Jesus. Mas quando Jesus abria a boca, era a mesma coisa que Deus está falando com a gente. Então, esse é o comentário de Kardec. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico, em forma de parábolas, porque ele falava segundo o tempo e os lugares. E é necessário que hoje a verdade seja compreendida para todos. A origem parábola, pessoal, vem do grego parambolé, que é uma comparação de uma história curta. Então, ele comparava algo com outra coisa para ensinar. Então, o que ele fazia? Se eu colocar aqui na frente 3 pessoas, um físico quântico, um neurocientista e uma criança, o que o físico quântico falar aqui sobre a quântica, ninguém vai entender. Se o
o neurocientista falar da sua ciência, também ninguém entende. Mas se uma criança falar da vida dela, das coisas da escola, todos aqui entenderão. Então Jesus tinha que abaixar o seu brilho para poder ensinar. Naquela época e até hoje, nós ainda não entendemos os ensinos de Jesus. E em Lucas 15, nós vamos ver esse ensinamento de Jesus. Jesus conta 3 parábolas em Lucas 15. Peço que vocês, quem tem a Bíblia, o Novo Testamento, busque. É muito bom essa lição para todos nós guardarmos. Em Lucas 15, Jesus está sentado, comendo e conversando com publicanos e prostitutas. Jesus chega numa determinada cidade e os seus apóstolos, os seus discípulos saem em busca de outras pessoas. E Jesus vê algumas pessoas comendo num lugar ali, parecendo um restaurante, uma taberna, e ele entra e senta e começa a conversar, porque Jesus não perdia tempo. A todo momento ele estava ensinando. Ele sentou com essas pessoas. Os publicanos, pessoal, eu não sei se vocês vão entender quem eram os publicanos. Eles eram cobradores de imposto, desviavam dinheiro e cobravam propina. Nessa época existia isso, hoje já não existe mais, né? Desvio de dinheiro, propina, quase mordi a língua aqui. Então, eram essas pessoas que estavam sentadas, publicanos e prostitutas, corruptos e garotas de programa, se nós colocarmos para os dias de hoje. E ele sentado com essas pessoas, comendo, conversando, e então chega os fariseus junto com os seus discípulos e olham, esse é seu mestre? Começam a falar para os apóstolos, esse é o seu mestre, esse é Jesus, o Salvador? Olha com quem que ele está comendo, olha com quem que ele está sentado ali, que beleza de mestre, hein, que vocês arrumou. Começaram a fazer piadinha. Então, Jesus sai do ambiente, sai para fora, e identifica 3 grupos de pessoas: os agricultores, pastores de ovelha, mulheres, donas de casa, chefes de família e patriarcas. Patriarcas eram aqueles homens retos, aqueles homens religiosos, pais de família. E ele identifica esses 3 grupos de pessoas. Ele conta 3 parábolas. E ele olha e começa pelos pastores de ovelha. Um homem tinha 100 ovelhas, que é a parábola da ovelha perdida. Um homem tinha 100 ovelhas, e ele retira essas 100 ovelhas do aprisco. Aprisco, pessoal, era um curral onde guardava as ovelhas, e sai para pastar, levando elas. Quando ele volta à tarde, ele nota que falta uma ovelha. São 100, só tem 99. Ele guarda essas 99 e retorna em busca da ovelha perdida. E ele fala com o pastor, fala com o outro e não encontra. E então ele encontra essa ovelha que estava perdida. Coloca elas na costa e traz ela novamente, feliz da vida. O que Jesus ensinou para aqueles pastores de ovelha e ensina para todos nós aqui? Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Jesus aqui fala para todos nós. Muitas vezes nós apontamos o dedo para essas pessoas corruptas. Claro que nós não aplaudimos o que eles fazem, mas nós apontamos o dedo. Para Deus é um filho que está perdido. Então Jesus ele veio ensinar para todos nós que estamos já no aprisco de Deus, estamos em segurança, porque nós estamos tentando caminhar reto, que esses irmãos que estão perdidos, para Deus tem que ser encontrado. E Jesus veio encontrar cada um deles. E ele olha para as mulheres e conta, qual é a mulher possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, é a parábola da dracma perdida. A dracma, pessoal, é essa moedinha. Essa moedinha, na época, ela tinha valor de 1 centavo, se fosse hoje. Então, ela não tinha valor comercial. Mas, essa mulher tinha 10, e ela perdeu uma. E ela ficou desesperada. Procurou, varreu a casa, pegou uma candeia, que é um lampiãozinho, acendeu, até que ela encontra essa dracma perdida. E convida as colegas para falar que ela tinha encontrado essa dracma. Que ensino Jesus traz para a gente nessa parábola? Que a mulher era avarenta, por causa de 1 centavo,
ela fazer um regaço procurando a moeda? Não. Essas moedas, pessoal, elas faziam colares, faziam brincos, elas faziam tiaras. Então, tinha um valor sentimental, não era valor comercial. O que Jesus ensinou aqui nessa parábola? Que Deus tem trilhões de filhos que são pérolas do seu colar. Quando ele perde uma, o céu fica empolvoroso atrás desse filho. Esse filho sou eu, é cada um de nós aqui. Então, quando Jesus está sentado ali com aquelas pessoas, ele está tentando trazer para o colar de Deus mais um filho que está perdido, que são aqueles pecadores. Para nós, eles têm que morrer, para nós, eles têm que ser condenados para o resto da vida, não merece nenhum perdão, mas para Deus é um filho perdido que precisa ser encontrado. A alegria na presença de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 8 a 10. As mulheres entenderam o que Jesus queria dizer. E nós entendemos quando nós acusamos muitas pessoas por aí? Será que nós já estamos no colar de Deus? Será que nós somos, ou nós estamos perdidos também? Então, Jesus ensina que cada um não tem que apontar o dedo. Tem que só orar por uma pessoa dessa, porque a nossa doutrina é reencarnacionista. Então, todo mundo que planta vai colher um dia. Existe o livre-arbítrio. Cada um tem que plantar e depois colher. Então, essas pessoas que estão plantando tudo isso que nós estamos vendo quando liga o jornal, todas elas terão que um dia prestar contas sobre isso. Então, Jesus olha para o terceiro grupo, os patriarcas. Um homem tinha 2 filhos, e ele conta a parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos, e um filho mais novo chega: pai, eu quero ir embora. Divide a herança que eu quero ir embora. Isso era morte para um pai. E até hoje, um filho chegar e pedir o dinheiro da casa, pedir tudo para ir embora, e o pai, representando Deus, reparte a herança para o filho mais novo e para o mais velho. E esse filho sai e vai embora para um lugar bem longe. E aí, com o dinheiro no bolso, ele encontra muita farra, bebida e acaba com tudo. Então, uma grande fome acontece naquela região e ele começa a passar fome, muita fome. Pede serviço num determinado ponto e o rapaz fala: eu tenho um trabalho para você, que era cuidar de porcos. Naquela época era o pior serviço que existia. E ele vai cuidar de porcos. Quando ele se vê comendo com os porcos, de tanta fome que ele estava passando, ele se arrepende. E ele senta e começa a chorar. E se arrepende profundamente. E fala: eu fiz tudo isso com o meu pai. Eu vou retornar para casa, mas eu não mereço ser mais filho dele. Eu quero ser empregado dele, porque eu não mereço. E esse arrependimento dele foi muito profundo. E ele volta, mas só que ele tem uma surpresa. Aqui, representando Deus, Deus abraça e recebe ele. Recebe esse filho perdido. Pede aos empregados que tragam a roupa de filho, o anel, que era tudo representações para o filho. Pede que mata o novilho mais gordo da fazenda para eles festejarem, porque o filho que estava morto tornou a viver. Este perdido foi encontrado, o pai diz. Mas nós temos o outro filho, que chega e vê aquela situação e pergunta para os empregados: o que está acontecendo? Ah, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho mais gordo da fazenda para fazer essa festa. E o filho não gosta. E ele entra, não olha para ninguém, e o pai vai lá: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é teu, que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar, porque ele estava morto e foi à vida, estava perdido e foi achado. Representando aqui para nós o filho egoísta. Aquelas pessoas que ainda não entenderam que essas pessoas que estão perdidas têm que ser reencontradas, têm que ser trazidas novamente para a casa de Deus. Então, muitos de nós ainda têm esse sentimento de egoísmo. Então, é assim: um rapaz sai, bêbado, pega um carro, mata 2 crianças. Aí você assiste isso na TV,
muitos falam assim, por isso que tem que colocar a pena de morte no país. Um rapaz desse tem que ser morto. Ele matou 2 crianças. Só que aí o pai esquece que um dia ele está deitado, dormindo, e liga no telefone dele. Seu filho matou 2 crianças e estava embriagado. Será que esse pai vai agir como ele agiu quando ele viu pela televisão? Não vai. Então, nós, espíritas, detentores da reencarnação, nós não podemos ficar com esse pensamento. Então, nós estamos vendo muitos espíritas postando coisas na internet sobre morte a irmãos, apoiando certos grupos que querem isso. Nós temos que colocar a mão na consciência, que esses irmãos pagarão por o que estão fazendo. A doutrina que nós temos fala sobre o livre-arbítrio e fala da lei da causa e efeito. O que nós temos que fazer é, dentro das nossas casas, fazer o melhor. Estamos encarregados de preparar o reino do bem, anunciado por Jesus. Isso está no livro dos Espíritos, está lá. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei, que é toda de amor e caridade. Deus é justo, é bom, é amor, é caridade, e nós não entendemos isso ainda. Nós queremos que essas pessoas paguem com a morte. Aí falam assim, essa pessoa tem que morrer. Nós espíritas não podemos falar isso, porque daqui a pouco nós estamos lá junto com eles, do outro lado. Então, se a morte não existe, que nós pregamos aqui, por que nós queremos a morte? Essa pessoa, toda vez que ela lesa alguém, que ela faz alguma coisa para alguém, isso todos nós, hein? Isso é gravado no nosso perispírito. Se você mata, se você rouba, o que você faz fica gravado. Você não escapa. Você desencarna nessa vida, se você não começar a pagar nessa, numa próxima você vai ter que ressarcir tudo isso. Então, não é querendo a morte, não é querendo uma prisão perpétua, nem Deus castiga com a perpetuidade. Ele dá as reencarnações para que nós possamos melhorar. O que nós temos, nós não podemos ser o filho egoísta, que quer Deus só para ele, e começar a colocar os ensinos de Jesus no coração, tirar um pouco só da cabeça. Há pessoas que quando fala de Jesus, ele chega a arrepiar. Nossa, Jesus, treme até o queixo em falar Jesus. Aí ele sai fora da casa espírita, faz tanta coisa errada que você fala, como ele falava de Jesus, fala tanto isso. Então nós temos que começar a ensinar, falar e ensinar. Para quem que nós temos que começar a ensinar? Qual que é o nosso campo de ação? Qual que é o meu campo de ação? O meu campo de ação é eu mesmo começar a mudar dentro de mim. Quando eu começo a mudar dentro de mim, colocando o Evangelho do Cristo dentro de mim, eu amplio esse campo de ação. Aí eu vou para o meu filho, mostro para ele as coisas certas, as coisas retas, e aí eu vou melhorando com a minha esposa, no meu trabalho, sendo um bom empregado, sendo um bom patrão, sendo uma boa pessoa na rua. Esse é o meu campo de ação. Eu não posso mudar o país, eu não posso mudar o mundo sozinho, não, mas eu posso mudar o pensamento do meu filho, porque eu não sei um dia o que ele vai ser. Se algum dia ele estiver numa empresa, mexendo com muito dinheiro, com muitas pessoas, o que ele deve agir com essas pessoas? Como ele tem que ser? Então, não sou eu que tenho que preparar um mundo melhor para ele, eu tenho que preparar pessoas melhores para o mundo, eu tenho que preparar pessoas. Então, esse é o nosso campo de ação. E para encerrar, que ensinamento fica para todos nós quando você lê um evangelho de Jesus e lê essas parábolas, mostrando que todos nós devemos perdoar, é o perdão. E Deus nos ama, é que Deus nos ama, Deus quer que a nossa regeneração, Ele não quer a nossa condenação, Ele quer a nossa regeneração. O Espírita fala tanto de regeneração, então é isso que nós temos que começar a trilhar. Pegar Jesus como nosso guia e o nosso modelo, os evangelhos, e buscar, fazer todos os dias, buscar, quando aparece um problema, se fosse Jesus, o que ele faria? Nós temos que pensar assim.
Nós não temos que pensar pequeno, pensar grande mesmo. Como que Jesus faria nesse problema? E é assim que nós vamos começando a melhorar. Nós temos ainda o coração ainda que fica irritado de ver certas coisas, sim, mas nós temos que treinar o nosso espírito, treinar o nosso coração, para começar a postar coisas legais e não aplaudir a morte, a pena de morte, arma em punho, exército na rua, matando pessoas. Não é assim. A nossa indignação, um homem aqui na terra foi um espírito muito indignado que nós temos que seguir. Gandhi foi um homem indignado. Não ergueu uma arma e mudou o seu país. Ele só falava do bem. Ele não precisou de arma para mudar o país. Mas depende de cada um de nós. Eu fazer um pouquinho na minha casa, o outro fazer ali. É assim que nós vamos mudar o país. Não é brigando, batendo, indo para a rua, discutindo. É mudando dentro de nós e o nosso campo de ação. A nossa casa, o nosso trabalho e sempre ensinando o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe, que fique esse ensinamento. Foi meio rápido aí por causa do tempo e que assim seja. Muito obrigado. Então, nós agradecemos ao Maurício, não é, pela belíssima palestra da noite. Falar de Jesus é o que move os nossos corações. Então, nós vamos agora chamar os passistas para que se posicionem para nós darmos início ao trabalho do passe na noite de hoje. Todos nós, cada um, né, tomando o seu lugar, enquanto nós permanecemos meditando em tudo que nós ouvimos e vimos aqui nesta noite.